Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a minha convidada de hoje é especialista em performance humana e neurociência cognitiva. Seja muito bem-vinda, Lívia Balbino. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, Amanda. Bom, Lívia, assim como todas as outras convidadas, eu peço para vocês começarem se apresentando, contando um pouquinho quem é você. E aí a gente vai conversar sobre o que a gente estava conversando nos bastidores, que é sensacional o seu trabalho. Que legal. Em primeiro momento, quero te agradecer por estar aqui. É um podcast que voltado 90% para o público feminino. E um assunto muito importante, que é o empreendedorismo feminino, sabe? E precisa ser mais divulgado. Então, quero te agradecer pelo convite e já parabenizar por esse projeto que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Obrigada. Bom, Lívia, vamos lá. Você nasceu aqui em São Paulo. Conta um pouquinho lá do seu início, da Lívia criancinha. Tá bom. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda. É quase Minas, os cariocas chamam a gente de mineiro. Então, meu sotaque não é carioca, é bem mineirinha. E eu moro em São Paulo há 8 anos. Nossa, a gente veio quase junto. Moro em São Paulo há 8 anos. E é muito interessante que você falou assim, vamos começar desde menininha. Com 12 anos de idade, eu já falava que eu iria morar em São Paulo. Eu olhava São Paulo como algo que realmente era uma terra onde tudo era possível. Sim. Vou falar mais para frente, mas hoje eu sou casada. Meu marido incrível, Rodrigo, maior incentivador. Então, primeira coisa que eu já quero desmistificar aqui, que é possível ter parceiros também e ser uma mulher forte no empreendedorismo. Sim. Isso é bem... É muito importante. É muito importante. Venho de uma família muito humilde. Minha mãe foi doméstica com 11 anos de idade. Meus pais dividiram um ovo. Então, eu sempre falo, não julga pela cara, porque realmente a história é um pouquinho mais pesada. Então, desde os 12 anos de idade, sempre quando as minhas amiguinhas de escola, eu estudei num colégio bem, a gente chama de brisolão. Eu não sei se aqui em São Paulo tem esse termo. É um colégio onde é mais pessoas que não têm muito... perde um pouco o time para estudar, pessoas da comunidade, da periferia e tal. E eu estudei nesse colégio e sempre que as minhas amigas voltavam das férias, de escola, essa coisa toda, eu falava assim, gente, mas eu preciso ter uma tia rica em São Paulo. Quero ir para São Paulo. Eu preciso, porque todas elas voltavam com o moletom da Gap, com a prima que viajava para Disney e que trazia um presente diferente. Eu falava assim, meu Deus, eu não tenho a tia rica de São Paulo. Minha família era muito humilde. Então, com 12 anos de idade, eu comecei a falar que eu iria me tornar a tia rica de São Paulo. Sabe que eu tinha um sonho de vir para São Paulo também? Eu sou do Espírito Santo. Legal. Tinha mas é de uma cidade, assim... Pequenininha também. E eu tinha vontade de morar em cidade grande. Então, eu via, né? Jornal, São Paulo, São Paulo. Gente, eu quero morar em São Paulo, porque São Paulo é cidade grande, que era a referência que eu tinha. É engraçado como isso vem desde pequena. Eu não sei se você acredita ou não em lei da atração, né? Que a gente emana para o universo de forma inconsciente e acaba voltando pra gente. Nós estamos aqui hoje. Com certeza. Nós duas somos frutos. Sim, exato. E você, desde 12 anos, tinha esse objetivo de vir morar em São Paulo e ser uma provedora, né? E ter o seu sucesso, obviamente, aqui, porque você vê São Paulo como uma terra de oportunidades. Exatamente. Em que momento você veio para cá, Lívia? Eu vim para São Paulo quando eu me casei. Meu marido também é do interior. Você falou algo que nós criamos a nossa realidade. É exatamente com isso que eu trabalho. E desde 12 anos de idade, eu criei essa realidade que hoje eu vivo, sabe? Eu vim mais ou menos com 24 anos, 24, 25 anos, trabalhando ainda na minha área. Eu sou formada em Direito e em Coach pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Então, eu sou treinadora profissional, faço mestrado em Neurociência. Então, eu vim na época como advogada. Sim. E eu cheguei como advogada em São Paulo, mudei para Campinas. Hoje eu moro em Alphaville, mas mudei para Campinas, aquela coisa de começo mesmo de vida, de casar, daqueles desafios, dificuldades de uma pessoa diferente unida com outra pessoa totalmente diferente, os desafios e tal. Não foi algo fácil, porque nós não temos família nenhuma aqui. Então, realmente, tudo foi construído, sabe? Sim.
E quando eu cheguei aqui, eu ainda pensei... Eu trabalhava na área criminal do direito. A gente tem muito em comum, Lívia. Ai, sério? Juro. Que legal. Eu tranquei direito, era meu sonho. Depois eu te conto. Tá. Mas assim, eu tinha um objetivo de cursar direito para ajudar mulheres em situações vulneráveis. Porque eu passei um pouco disso. E ajudar de forma gratuita. Enfim, hoje a gente atinge esse objetivo de uma outra forma, mas eu queria muito atuar na área criminal. Eu acho, sim, sensacional. Eu trabalhei na Defensoria Pública, na vara da infância, da juventude, e depois eu fui para a vara de violência doméstica. Então, eu vi muita coisa. Hoje, a minha maior característica é ser apaixonada por pessoas. Eu sou alucinada com gente. Eu amo pessoas. Eu acredito que realmente as pessoas podem chegar onde elas desejam, sabe? Que elas realmente podem ter uma vida diferente, porque eu sou fruto disso, sabe? O meu maior desafio hoje se tornou o meu maior dom. E é exatamente isso que eu faço com as pessoas. Então, quando eu cheguei em São Paulo e eu vi que o direito não era bem aquilo que eu imaginava, eu simplesmente, com todos aqueles desafios de início, tal, de casamento, um certo dia, e aqui eu vou pedir permissão para falar da minha fé, tudo bem? Claro. Tá bom. Sem dúvida. E eu senti que não era mais para eu seguir a linha do direito, porque era muito claro que o meu foco, meu objetivo de vida era muito maior. Da onde eu venho, de tudo que eu passei e de tudo que eu vivi. E nisso, eu falei assim, gente, mas se eu trabalho na vara criminal, eu ajudo tantas pessoas que estavam ali criando uma realidade. Porque quando a gente fala do crime, a gente visualiza uma pessoa que vai desde o ponto A até a resolução final de um crime. Sim. Né? Ela cria aquela realidade do acontecido antes de acontecer. Pensa assim. E eu falei, meu Deus, por que não levar isso para as pessoas criarem a vida que elas desejam, assim como eu fiz desde muito moleca. E de forma inconsciente. Total, total, Sim. total. Então, assim, quando eu saí do direito, eu confesso que eu tive o meu vale, o meu limbo. Eu acho que todo mundo passa pelo limbo. Sim. E nesse momento, eu lembro, e até eu vou deixar um recado aqui para vocês que estiverem assistindo, na época que eu saí daquela minha profissão, que foi meio que imposta, sabe aquela coisa que você não sabe muito bem o que fazer? Aí fala assim, você leva jeito, não sei o quê, então faça isso. Então, o meu foi assim com direito, porque eu gostava de muita gente, gostava de comunicação, gostava de ajudar as pessoas, assim como você. Sim. Falou que o seu desejo era esse. Quando eu simplesmente vi que eu poderia ir além de uma sala de audiência, além de... Eu trabalhava na Defensoria Pública, Sim. então era o que vinha. Tinha que ajudar aquela pessoa. Eu falei, por que não ajudar pessoas a criarem essa vida de uma maneira, de fato, com comprovação científica, com aquilo que a nossa mente é capaz de criar? Porque E a eu mente vivo hoje. do ser humano é extraordinária, Sim. né? Então, se a pessoa é capaz, igual você falou, de criar antes de um crime tudo, do começo ao fim, se você usa isso pro bem, e as pessoas às vezes não têm essa visão de que tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente, enfim. Gente, eu tô amando aquelas. Eu amei a sua área. Que bom! E aí você resolveu sair da Defensoria Pública, deixar o direito um pouco de lado. Isso. Teve alguma questão com a sua família? Eles aceitaram? Foi tranquilo? Foi super tranquilo, porque eu sempre tive muito esse apoio, sabe? Na verdade, quando eu saí do direito, não teve essa muito de permissão, não. Foi sair, Sim. isso, meu marido me apoiou. E o que eu falei a respeito de ter passado pelo limbo, até eu entender o que eu ia fazer, eu acredito que tem muitas mulheres que possam estar assistindo aqui a respeito de transição de carreira. Eu vivi esse desafio antes de transicionar, sabe? Mesmo sendo da área da mentalidade e tal, transicionar para algo que eu faço hoje. Sim. Eu cheguei a limpar até o teto da casa. Você não está entendendo? Era algo desesperador. Para uma menina como eu, que trabalhou desde os 11 anos de idade, que cobrava R$35 para arrumar a organização de festa. Eu fazia a unha das minhas vizinhas por R$5 o pé e mão, com 9 anos de idade. Nossa, isso lá em Volta Redonda? Isso.
É importante também você falar, porque as pessoas às vezes olham você hoje, assim, Sim. maravilhosa, acham que tudo começou daqui, né? E não é bem assim. Imagina. Então você fez, né? Teve outras profissões desde 9 anos, gente. 9 anos é muito novo. Desde muito novinha. Mas eu sempre tive muita clareza que a vida que eu queria viver só dependia de mim. E esse é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Porque se eu não dependo da Amanda, Uhum. é maravilhoso, porque só depende de mim. Sim. E uma das coisas que salvou a minha vida foi ser totalmente autorresponsável pelos meus resultados. Porque eu saio do lugar de vitimização, eu saio daquele lugar de coitadinha, e que eu fui por muito tempo, porque eu tenho uma história triste para contar. Sim. Todo mundo tem uma Todo história mundo tem. triste para contar. Sim. E quando eu descobri que ninguém liga, sabe assim? Sim. E você tem duas opções, né? Focar nela e ficar ali, girando em círculos, ou olhar para a luz do fim do túnel e resolver seguir. Exato. Então, quando eu assumi esse papel ativo na minha vida, eu falei assim, ok, o que eu faço agora? Eu vou ficar aqui me vitimizando, me queixando o tempo todo, que eu fiz direito, eu passei em concurso público, eu estudava horas, não sei o quê, e agora eu tô aqui limpando até o teto da casa de louca. Uhum. Eu falei assim, não, o que eu faço? Aí eu comecei a entender que, desde sempre, eu sempre tive... Aqui eu não sei, eu posso conversar com você, eu posso conversar com qualquer pessoa que estiver aqui. Você tem inúmeros pensamentos, milhares de pensamentos ao dia. Uhum. Só que esses pensamentos, eles podem estar te destruindo ou construindo a vida que você quer viver. Eu, por muito tempo, fui a pessoa que os pensamentos destruíam a minha vida. Por muito tempo. Então, somente quando eu tomei uma postura ativa na minha vida, de falar assim, ok, chega, tá na hora de dar um basta. Eu não sou vítima da minha história. Se eu for parar para olhar para isso, eu brinco lá no interior que se a gente conta a história pro carroceiro, até Burro chora. o burro chora. Então, se eu for ficar gastando minha energia nisso, quanto mais eu verbalizo isso, mais eu estou corroborando com essa história, mais eu estou criando e fortalecendo essa narrativa e continuo vivendo. Porque a nossa palavra, a comunicação, é uma das maneiras de fazer a modulação mental. Então, o tempo todo nós estamos criando a realidade. Aquela menina de 12 anos que falava que seria a tia rica de São Paulo, ela criou a realidade dela, mesmo que de maneira inconsciente. Uhum. E o tempo todo nós estamos criando essa realidade que a gente vive. E precisamos cuidar muito com isso, porque... se a gente está com um resultado positivo ou um resultado negativo, infelizmente foi a gente que criou. Exato. Mas, felizmente, nós somos os únicos responsáveis por alterar esse resultado. Sabe, Amanda? Sim. Não, e é libertador saber que você só depende de você, né? Nossa, é maravilhoso. Sim. E qual foi o start para você falar, poxa vida, não dá mais para eu ficar aqui com esse tipo de pensamento, com esse tipo de posicionamento de vítima, como você mesmo falou? Teve algum fato, alguma coisa que te deu essa virada de chave? Eu combinei que aqui, na hora que a gente começou, que eu seria eu. Né? Sim. Então, eu vou falar de forma bem escrachada, bem aberta. Infelizmente, isso é algo que acontece muito com a população e é um assunto mais delicado. Uhum. Eu tinha pensamentos suicidas. Por isso que eu falei que o meu maior desafio de vida foi aquilo que transformou meu maior dom. Uhum. Então, parece muito sutil, muitas vezes. Mas sabe aquela coisa de, a minha vida tá horrível, a minha vida tá isso, é melhor acabar com tudo. Sim. Isso é um pensamento suicida. Sim. Sabe? E eu tive números. Foi desesperador. E quando eu simplesmente saí, comecei a trabalhar a minha mentalidade, eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu precisei ter coragem. Eu sempre falo que para fazer sucesso, para ter sucesso, é necessário ter coragem. Porque você vai enfrentar muitas verdades que você não quer ver. Então, o meu primeiro start foi a verdade. Uhum. Foi eu olhar para a minha vida, de como ela estava, olhar e falar assim, isso está errado, está muito errado. Isso daqui não se faz.
Eu entrei em coma com 15 anos de idade. Minha vida é um milagre. Meu Deus, Lívia. Eu fiquei dias em coma. Eu não tenho nenhuma sequela cognitiva. Sim. Exatamente porque foi Deus que não permitiu, sabe? Então, eu não entendia como uma mulher, que eu já era uma mulher, poderia estar desperdiçando uma vida que foi lhe dada novamente. Então, o primeiro convite que eu faço para quem está aqui assistindo é, pelo amor de Deus, sabe? Se você não acredita em Deus, também está tudo certo, mas por amor a quem você ama, porque às vezes você não consegue nem se amar. Sim. Mas para ter sucesso, e aqui a gente está num podcast de mulheres alcançar a liberdade financeira, para ter sucesso é necessário ter coragem. E sucesso, Lívia, não só profissional, sucesso em qualquer área. Porque você falou de pensamentos negativos e positivos que te levam, né? Onde você está hoje, no fim das contas. Exato. E às vezes as pessoas acham que é só na vida profissional, e não é. Isso está muito ligado à saúde, tá muito ligado a tudo, a todas as áreas da sua vida. Tem gente que fala, eu não consigo, enfim, tenho o sonho de casar e não acho uma pessoa. Mas não para pensar no que tá pensando, né? Antes de estar falando no que tá falando, enfim. É importante isso que você falou, porque é isso. Os seus pensamentos, tudo vai te levar no seu resultado. Então, por isso que eu falei com você antes. O que você faz hoje é sensacional, é libertador, porque você explicou que tem 3 pilares e a gente vai chegar lá. Mas eu creio que a maioria da população não tem essa consciência que você teve de forma tão natural e que muitas vezes nem sabe que existe um profissional para te ajudar. E foi aí que você iniciou nessa virada de chave virou para sua profissão de hoje. Exato. E como foi esse início? Então, é interessante porque quando eu tive esse primeiro start, né, esse momento de coragem, de ousadia, de falar assim, ok, Lívia, tá na hora de você se colocar numa posição ativa na vida, entender que o que fizeram com você já foi, você não muda. Até porque uma coisa que eu falo é, se você for responsabilizar as pessoas pelas maldades que fizeram a ti, você também precisa responsabilizá-las pelas coisas boas que você tem hoje. Porque tudo de ruim que eu vivi fez eu ter exatamente as características que eu tenho hoje. De resiliência, de determinação, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, sabe? Eu acredito, eu amo pessoas num nível que isso me move. Tudo que você viveu trouxe bagagem, né? Exato. Então, quando eu tive esse start para fazer o que eu faço hoje, foi literalmente olhando para dentro. E eu falei assim, meu Deus, eu ajudava tantas pessoas na área criminal, no direito, por que não fazer o que salvou a minha vida? O que salvou a minha vida, que é exatamente a modulação mental, que é o meu trabalho hoje. Modular a minha mente para o resultado que eu desejo alcançar, salvou a minha vida. Me libertou de pensamentos autodestrutivos, me libertou da necessidade de ser aceita, me libertou do peso invisível de ser uma mulher boazinha. Porque a gente pode querer mais, mas tem que tomar cuidado. Porque se você quiser demais, imagina o que vão pensar. Mas eu quero ter sucesso, mas imagina... é arrogante, não sei o quê. Então, é um peso invisível que a mulher carrega de querer ser boazinha. E hoje, eu vivo literalmente a liberdade em desagradar. Só que nem sempre foi assim. Eu fui muito dependente da necessidade de ser aceita por outras pessoas. E isso me travava. Então, quando eu comecei a resolver, né, de forma profunda a minha vida... as coisas foram alterando de forma natural. Porque o teu pensamento cria a tua realidade. E aí você pensa, você sente, aquele sentimento gera uma comunicação, seja em atos, palavras e ações. E essa comunicação cria o que você vive. Então, se eu tinha pensamentos negativos, eu sentia algo ruim, eu verbalizava, eu comunicava, ou através de expressão, através de... sabe? Então, muitas vezes... pra a gente dar start em outra coisa, a gente tem que olhar para dentro. E
para hoje fazer o que eu faço foi da minha cura. Sim. E para você conseguir também transformar tantas vidas, você teve que se transformar primeiro, né, Lívia? Exatamente. Só abrindo um parênteses, você conhece Hélio Couto? Hélio Couto? É um professor, enfim, de física quântica. Depois, se você não conhece, dá uma pesquisada. Eu acho que você vai amar. Porque eu sou um pouco ruim de nome, mas ele é um senhor, enfim, é um senhor, física quântica. Ele fala muito sobre física quântica. E ele fala exatamente isso. Assim, tudo que você está falando, ele tem, obviamente, o posicionamento sobre física quântica, mas ele fala tudo que você comunica. E quando comunica, não é comunicar com a boca. Não. Comunicação geral. Você emana para o universo, você cocria, enfim. Sim. Depois, olha, você vai amar, eu acho. Legal. Talvez eu possa até ter consumido algum conteúdo, mas de nome eu não conheço. Não, aquelas bem parênteses no meio da conversa, né? Porque eu tô aqui, você tá falando, eu falo, nossa, gente, eu acho que ela vai amar o conteúdo. Legal, obrigada. Mas, enfim. E aí, depois que você se transformou, você começou a buscar conhecimento, ou você buscou antes esse conhecimento para depois começar a trabalhar nessa área? Como foi? A linha cronológica. Tá, legal. Eu busquei conhecimento para o que eu fazia de maneira inconsciente, eu busquei o entendimento por trás baseado em fatos científicos. Comecei a estudar mais sobre a mentalidade, nesse meu processo de cura, eu fiz inúmeros cursos, tal. Até que eu me encantei tanto. E eu falei, meu Deus, outras pessoas precisam também serem libertas de si mesmo, sabe? Sim. Elas precisam se libertarem. E aí, muito apaixonada, igual você falou, agora já me veio aqui, eu quero ir atrás desse autor para eu procurar ler. Eu me especializei em coach. Infelizmente, hoje no Brasil, é uma profissão que as pessoas elas não têm conhecimento do que é. Sim. Nos Estados Unidos, cada grande empresário tem de 3 a 6, que nada mais é treinador. Um em cada área, sabe? Sim. E eu me especializei na Universidade da Flórida, na UFC, que é a Universidade de Christian Florida, sabe? E eu me especializei exatamente para treinar outras pessoas com base na neurociência cognitiva. Sim. Então, e aí, por conta, eu sempre falo, toda pessoa que gostaria de ter um resultado com o teu cliente, seja você o resultado daquilo que você faz primeiro, sabe? E por conta da minha vida ter sido transformada da água para o vinho, isso sem hipocrisia, sem nada, até porque eu me orgulho muito de onde eu vim, o meu primeiro serviço dentro dessa área era R$490. Nossa. Hoje é 55 mil. Então a gente vê um salto. Nossa, sem dúvidas. Inclusive, atingir esse ticket mais alto, a gente sabe que é um grande desafio de marcas, né? Sim. Gigantescas. Não é Sim. qualquer um que consegue ter atender high ticket. E como foi? Como você fez essa transição do sair dos R$450 para alcançar, enfim, o ticket mais alto que você alcança hoje, atender grandes empresários? A gente nem chegou a comentar disso, mas, né? Hoje você atende pessoas de empresas muito grandes. Eu não sei se você quer falar nomes ou não, fica à vontade, tá? Mas eu acho que é importante você contar, porque eu mesma, quando eu comecei no digital, eu vendia ticket de R$27, de R$47. Só que eu tinha a mentalidade de, nossa, isso é muito... Como eu vou vender um e-book de R$47? A pessoa vai pagar R$50 em um acesso? Não vai. Você vê a mentalidade escassa. Sim. Eu achava muito caro. Hoje eu olho e falo, meu Deus, pelo amor de Deus, aumenta o preço de tudo aí. Não dá. Como foi essa trajetória, Lívia? A primeira coisa para você cobrar qualquer coisa, e aqui a gente pode falar desde os 400 e poucos reais até 50 e poucos reais. Hoje o meu trabalho com a empresa é R$120 mil o ano. Então, a primeira coisa é ser congruente. E uma das coisas que eu prezo, primeiro, é a liberdade em desagradar, porque realmente a gente precisa ser livre para desagradar. E é verdade. A verdade sempre. Então, não adianta você, Amanda, me contratar naquilo que eu não sou resultado primeiro, sabe? E hoje eu tenho esses empresários, eu trabalho hoje com empresários no individual e também trabalho com empresários no individual. E você me fez a pergunta, como eu consegui transitar, né? De um valor
né, de R$500 para um valor nesse ticket. Foi exatamente a demanda, a congruência com a verdade, e não saía. As pessoas iam tendo resultado, e aí a agenda, é aquela história, time que está ganhando não se mexe. Sim. Então, se o empresário X, ele tem resultado, ele saiu de 300 milhões de faturamento ao ano para 700 milhões, tem resultado. Com certeza. Os números não mentem, né? Exatamente. Essa pessoa, ela não largava a vaga dela. E aí começou a indicar para outra. É até algo que a gente vai falar mais para frente. Eu nunca fiz isso no on. Eu nunca fiz isso no digital. Eu transicionei ali fazendo o meu todo dia. Fazendo ali devagarzinho. Fazendo o que era colocado na minha frente. Muito bem feito, com muita verdade. E sendo resultado naquilo, em primeiro lugar. E aí veio a primeira pessoa. Sim. Essa primeira pessoa, ela teve resultado. Essa pessoa indicou para outras. E foram indicando. Eu passei de R$490 para R$12 mil, para R$15 mil, para R$20 mil, para 35, 50 e 55 hoje. Então, você vê que, como aumentar o meu ticket? Primeira coisa, seja congruente com aquilo que você está oferecendo. E, principalmente, module a tua mente para acessar aquilo. Porque a mentalidade que eu tinha de R$490 não é a mesma mentalidade que eu tenho hoje. E falando sobre o modular a mente, você falou, module a sua mente. A gente sabe que, né, não é todo mundo que consegue ter esse tipo de profissional ali personalizado do seu lado. Sim. Você tem algum conselho para as pessoas que têm esse desejo de modular a sua mente, estão no início ainda, que não conseguem desembolsar nenhum tipo de valor? Como a pessoa consegue fazer isso de forma consciente, mas sem... Enfim, dar o primeiro passo. Como é? O resultado que você ainda não tem é porque a tua mente ainda não está modulada para aquele resultado. Então, eu vou trazer algo aqui para ficar mais ilustrativo. Imagina um GPS. O GPS, eu saí lá de Alphaville, vim aqui para São Paulo e eu coloquei o endereço na rua daqui do podcast. Mesmo que eu saísse, que eu pegasse outra rua, que eu virasse à esquerda, que eu virasse à direita, naturalmente, a rota, ela seria recalculada e me traria para cá, certo? Certo. Então, a nossa mente é a mesma coisa. A nossa mente, ela tem um modelo mental a ser seguido. A Lívia, de lá dos R$490, ela tinha um modelo mental a ser seguido. A Lívia de hoje, ela tem um outro modelo mental. E como que a gente consegue alterar isso? Através da modulação mental. Onde a gente sai dessa programação inicial, por exemplo, do GPS que eu trouxe aqui, e te modula para um próximo nível. Por exemplo, nós temos um termostato. Imagina um termômetro. Tudo que eu vivi, que eu senti, que eu tive de experiências, que eu escutei, tudo vai me colocar dentro desse molde. Vamos supor que um termômetro de 0 a 100, eu fui programada para me bater ali no máximo a 50. Todos os meus paradigmas, que são as coisas que eu acredito, as crenças, que hoje em dia é mais fácil, né? O linguajar, todos esses paradigmas me faz abater nesse teto. Para que eu alcance esse novo resultado, eu preciso primeiro me tornar a pessoa desse resultado. Esse é o erro das pessoas. As pessoas primeiro estão focando no resultado, ao invés de focar primeiro em quem são. E a modulação mental é exatamente isso que eu faço com os empresários. Geralmente, eles vêm para faturamento de empresa. Aí, no meio do caminho, a gente descobre uma coisinha de casamento. Aí, saúde. Aí, a gente resolve tudo. Porque tem as questões que travam também, né, Total. E aí, a gente precisa, o tempo todo, estar se tornando a pessoa do resultado antes. Se uma pessoa que ganha R$1.000, para ela ganhar R$10.000, ela está programada para ganhar 1.000. Quem ela é hoje, é o resultado que ela tem. Para ela ter um novo resultado, ela tem que se tornar uma nova pessoa. Que é exatamente esse programa de modulação mental
esse método que foi desenvolvido e validado, as pessoas elas não estavam tendo acesso por conta do high ticket no individual, que hoje eu tô trazendo para o digital. Eu quero chegar lá. Quero chegar lá, Olivia, e você falou que as pessoas chegam, enfim, em busca de resultados, obviamente, expressivos, e que existem 3 pilares. Sim. Certo? Dentro da modulação mental. Como funcionam? Quais são esses 3 pilares? Devido toda a minha história de ser um pouquinho fora da caixa, eu tava até abrir um parêntese. Uma coisa que vocês precisam entender, que para ter resultado expressivo, se olharmos para essas grandes pessoas, eu acho incrível olhar para os grandes, né? A gente vê pessoas super renomadas. Você pode reparar que eles são fora da curva. Sim. Eles são, geralmente, a pessoa que sofreu bullying, a pessoa... Já tentaram enfiar minha cabeça dentro do vaso quando eu era novinha. Então, assim, por isso que eu falo que toda a nossa bagagem cria quem a gente é hoje. Essas pessoas não é o primeiro da sala, não é aquele que tem mais inteligência, não é aquela pessoa mais sabichona. Geralmente, essas pessoas que romperam na vida são essas pessoas que as pessoas não davam muito para elas, sabe? Depois fala que teve sorte. E geralmente, aqueles primeiro colocado, aquelas pessoas que eram as mais reconhecidas, tal, acaba trabalhando para essas pessoas. Sim. Sabe? Sim. Então, uma coisa que me fez desenvolver esse método foi exatamente entender que muitas pessoas vinham até mim e falavam assim, mas é diferente o que você faz. Mas não é, porque eu sou formada pela Faculdade da Flórida, nos Estados Unidos, e tem um método a ser seguido, tem uma metodologia. E eu sou bem disruptiva em relação aos métodos. E as pessoas começaram a perguntar, tá, mas o que é de diferente? E eu falava assim, mas não tem algo diferente. Não tem. E eu ficava, não tem, não sei o quê. E aí começou a vir as pessoas que queriam acessar isso também. E nisso a gente conversando, eu falei assim, ok, tem um método que eu sigo, que é exatamente esses 3 pilares. O primeiro, eu posso até ilustrar aqui na minha mão, que eu acho que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. O primeiro, as pessoas, elas sempre focam no resultado. Sim. Que é aquilo que a gente vê. Eu vejo aqui a Amanda linda, uma mulher alinhada, uma mulher muito bem cuidada. Esse é o resultado, né? Uma mulher de sucesso, esse é o resultado. Só que eu não posso focar nesse resultado se eu quiser ser como a Amanda. Eu não posso focar naquilo que eu vejo. Sim. Essa é a camada externa. Imagina uma camada dentro da outra. A camada intermediária são os nossos comportamentos. Aqui começa a gerar a mudança da pessoa. E a camada interna, que é o núcleo, que eu chamo de núcleo, é a identidade, que é onde acontece a verdadeira e profunda e duradoura mudança na vida do ser humano, que foi o que aconteceu comigo. Sim. Hoje, o meu método, ele é baseado em mentalidade, os 3 pilares, em corpo. Lívia, mas por que corpo? Aqui a gente não está falando de corpo forte no sentido fitness, nada disso. Mas a gente está falando no sentido de um corpo fisicamente que dê conta de sustentar os desafios da vida. Sim. Tá? Então, é mentalidade, corpo e dinheiro. Por que dinheiro? Porque dinheiro, ele acaba se tornando um resultado, eu chamo de efeito colateral previsível. Quando você transforma a tua mente, você fortalece o teu corpo para aquele resultado e, consequentemente, o dinheiro vem. Seja através de um posicionamento de ticket mais alto, sim, seja uma ousadia, igual eu falei que eu tinha necessidades muito de ser aceita, e isso trazia um peso invisível que eu nem sabia que eu carregava. Então, tem pessoas que bastam modular a mente, trabalhar ali, desconstruir o molde mental que vive e reconstruir nesse molde de uma mulher mais ousada, uma mulher que fala, poxa, a fulana falou isso de mim, mas independente do que a fulana fala, eu vou mesmo assim. Sim, não sabe? Me afeta. E aí, essa mesma pessoa, ela precisa ter um corpo aonde seja ativo, um corpo que gere energia, porque a gente precisa ir literalmente para o combate, né? E o dinheiro, ele vem. Porque você imagina uma pessoa como eu, que vivia me
me escondendo, me auto-sabotando para eu ser aceita. Você acha que essa mulher conseguiria dar o preço que ela dá hoje? Não. Pois é. E não passa nem confiança na fala, né, Claro. Lívia? Eu acho que, enfim, posso estar generalizando muito, mas eu acho que uma grande parcela da população tem essa necessidade de ser aceito. Eu já tive, você falou que já teve. Enfim, a gente sabe que é complexo. Sim. A pessoa tem vergonha de falar, sabe? Ai, você faz isso. Não, para você eu faço sem cobrar. Por quê? Porque tem uma necessidade de ser aceito. Não tem a coragem que você falou de se impor. De, olha, esse é o meu trabalho, esse é o meu valor. Sim. Por isso, por isso e por isso. E quando a gente fala de necessidade de ser aceito, tem N áreas, né? Sim. Falando sobre as mulheres que você... vulneráveis que você teve como clientes, enfim. Que eu também já tive bastante proximidade, tenho até hoje. A gente vê que muitas delas se mantêm nessas situações por necessidade de ser aceita. Sim. De ser amada. Meu Deus, eu falo... Hoje, olhando de fora, porque quando você fura a bolha... Sim. Meu Deus, como que a pessoa não consegue ver, né? Tá ali no olho do furacão e não tem essa visão sobre ela mesma. É assustador. Bom, eu acho assustador. Sim. E, Lívia, falando sobre... O que a gente estava falando ontem, meu Deus, ontem. Antes, gente. De eu presa, né? Que todo mundo começou como eu presa. Você tinha uma carreira, enfim, com direito já consolidada, concurso, que é o que os antigos, o padrão, né? Sim. Faz uma faculdade, garante segurança no concurso. Como foi para você empreender? Como é para você sair dessa segurança, né? No início, não agora. E ter a instabilidade do eu presa. Que é um desafio, né? Todo mundo começa como eu presa. É muito difícil começar com investimento. Exato. O que eu posso dizer é: viva por decisão e não por emoção. Por quê? Esse é meu lema de vida. Porque se você for pautar nas suas emoções diárias, quando principalmente somos eu presa, meu Deus, todo dia é um desafio a ser enfrentado. Sim. Todo dia. É você quem responde o WhatsApp, é você que tem que fazer o post, é você quem tem que marcar o cliente, é você que tem as lutas internas. Aí, muitas vezes, essa mulher, ela não é só uma empresária, ela é mãe, ela é dona de casa. Eu sou. Sim. Eu não sou mãe ainda, você é mamãe já. Eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou empresária, eu sou a treinadora, eu sou a mentora. Então, temos inúmeros desafios, né? E quando eu falo viver por decisão e não por emoção, decida o resultado que você quer alcançar. Porque a tua mente vai falar para você parar. A tua mente, a cada novo desafio, se você não tiver essa mente moldada para o resultado, que é muito importante, você vai parar. Eu estava conversando com uma cliente e ela falou que parece que as pessoas no digital duram, em média, 3 meses. Que eu estou indo, né, agora para o digital, algo bem sólido já. E isso é um número assustador. Então, o que para as pessoas quando os desafios surgem não é o desafio. Não é falta de inteligência, não é falta de mais um curso. Ok, entre muitas aspas, porque todo mundo precisa de qualificação, eu tenho qualificação e tal. Não é sobre isso. Mas é sobre a pessoa não conseguir enfrentar os desafios diários que vão surgir no meio do caminho e elas desistem não pela falta de força de vontade, mas exatamente porque a mente delas sabota muito elas. Para voltar para a zona que eu chamo de zona de desconforto. Exato. Então, uma coisa que teve muito resultado hoje, graças a Deus, eu tá com o meu trabalho consolidado e validado, é achar conforto no desconforto. Literalmente. E mulher dá conta. Mulher dá conta. Não é à toa que a mulher quem gera. Sim. Então, mulher dá conta. Sim. Sabe? Se eu puder falar algo, busque conforto no desconforto. Porque o desconforto vai existir. Viva por decisão. Eu decido hoje, sei lá, acordar cedo,
focar na minha empresa aqui. Eu decido focar nesse meu primeiro 10 mil que eu vou fazer. Eu decido hoje atender 10 pessoas, ligar, oferecer meu trabalho para 10 pessoas. Eu decido, porque as tuas emoções, elas vão te sabotar. O tempo todo. Na nossa cabeça, mulher tem muito mais pensamentos que homem. Na nossa cabeça, a gente vai falar assim, ai, meu Deus, mas o meu filho, aí tem a escola, aí não sei o quê, aí eu tenho que fazer isso, ai, mas aí eu preciso emagrecer, porque aí eu preciso, a fulana de tal tá falando de mim, o que vão pensar de mim, o que não sei o quê. Eu não tenho o melhor material, eu não tenho, no caso do digital, não tenho o melhor celular, eu não tenho um computador. Não vai ter mundo perfeito. Não existe. Eu comecei com um computador emprestado. Que legal. Eu não tinha também computador, enfim, tava numa situação complicada. Eu te entendo. E eu comecei, gente, era o que eu tinha e eu era muito grata pelo aquele computador emprestado. Enfim, né, graças a ele eu consegui. Só que as pessoas, elas procuram esse mundo ideal, pelo menos o que a gente recebe de mensagem no Instagram. Ah, eu queria muito entrar no digital, mas a câmera do meu celular não é boa para eu postar. Começa com ela. Tenha, né? A iniciativa, o desafio vai vir. Creio que você tem desafios até hoje, eu tenho desafios até hoje, todo mundo tem. O desafio nunca para. E aí a gente entra em um desafio, né? Que eu olhei sua rede social, que é o desafio, né? Do desafio. Mas enfim, que era uma questão para você do digital. Você já tinha sucesso no off, já estava tudo muito lindo, tudo muito belo. Muito confortável. Muito confortável. E em que momento você falou, não, agora eu preciso começar no digital? Antes disso, na verdade, eu queria que você falasse o porquê você não iniciou antes no digital. Que é aquilo que eu vi no seu Instagram, que eu achei, assim, perfeito. Tá, uau. Gente, todo ser humano tem desafios. Todo. Lívia, significa que porque você trabalha com neurociência, com mentalidade, você, uau, não tem nenhum desafio, não tem nenhuma crença, não tem nenhum paradigma? Não, tá? E eu tinha um paradigma, uma crença, eu acreditava, e aqui me perdoem, porque diz respeito sobre mim, eu acreditava que quem estava no digital era de mentira. E era exatamente por isso que eu não ia para o digital. Por quê? Se eu sempre prezei muito pela verdade, eu lido, a verdade para mim ela é totalmente negociável. Então, se eu prezo pela verdade, eu tinha aquela crença que o digital era de mentira, como eu iria para o digital? Amanda, era impossível ir para o digital se eu não modulasse a minha mente para falar assim, eu também sou essa pessoa do digital. E que você não precisa ser um personagem para estar no digital, né? Imagina. Pode mostrar você. Exato. E aí, quando eu falei que eu ia ser bem Não, mas aberta, você tá certíssima, é você. Tá. O meu mentor, todas as pessoas precisam de mentores. Porque mentor encurta tempo, encurta o prazo para você chegar ali, porque a pessoa já cometeu aqueles erros e ela te auxilia para você não cometer os mesmos erros. Então, o meu mentor agora, em dezembro, nos Estados Unidos, ele simplesmente olhou para mim e falou assim, você é muito egoísta. E aquilo, uma mulher apaixonada, em pessoa, que dá a vida ali, que trabalha, que se entrega. Como assim eu era egoísta? Ele falou assim, você não está aonde mais pessoas podem te acessar. E você está na sua zona de conforto de novo. Ok, uma zona de conforto bem gostosinha. Né? Sim. Trabalhar ali no meu escritório, atendendo meus clientes. Eles vão indicando, passa para um, que passa para mim. Estou super confortável, estou dominando dentro ali do meu mundinho. Sim. Já estava fazendo algo bem direitinho, né? E quando ele falou isso para mim, aquilo eu olhei assim para ele e falei, ok, tá bom. Fica aqui, né? Eu falei assim, não sei se eu engulo ou se eu não vou nem fazer digestão desse sapo. Falei assim, tá bom, é verdade. Lembra da verdade que eu falei lá atrás? Que a gente precisa olhar para nossa vida, que para ter sucesso precisa ter coragem. Sim. Falei assim, ok, é verdade. Realmente, eu não quero sair da minha zona de conforto. E aí, eu me uni de pessoas, hoje, por ser algo validado, consolidado, que já existe no off, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz a base para depois vir
para o digital. Tem pessoas que constroem a sua base no digital. Sim. E são muito ousadas. Eu admiro. Eu me muni de pessoas para me auxiliar. Uhum. Porque era um outro desafio que eu iria enfrentar. Desafio no sentido de algo novo. Sim. Aquela rotina de produzir conteúdo, toda aquela coisa. E aí eu me muni de pessoas para me auxiliar, me orientar, me ajudar. E foi muito interessante porque eu fui descobrindo ao longo desse período de dezembro para cá, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou entender o que ele está falando e vou chamar pessoas para me ajudar. E comecei. Foi agora, dezembro. Foi agora. Nossa. Eu usava o meu Stories para postar ali minha rotina, como realmente algo para incentivar, como para falar que é possível, porque se eu puder falar algo para as pessoas é que é possível. É possível. Não interessa. É possível. E só depende de você. E aí, essas pessoas sempre acreditaram em mim. Isso não acontece sempre, tá? Sim, Isso exato. é um parênteses que a gente precisa fazer. Eu fui muito abençoada por ter essas pessoas para me incentivarem. E uma delas é o meu irmão, o meu marido. E eu tenho 2 pessoas também comigo, 2 mulheres incríveis na área do digital. E elas foram as pessoas que falaram, que deu aquela empurradinha, sabe? Uhum. E nisso, fala assim, Lívia, realmente, seu mentor tem razão. Tá na hora. Então, eu precisei cuidar da minha cabeça. Eu precisei entender que digital, ok, vamos supor que fosse de mentira. Por que não pessoas de verdade estão no digital? Sim, exato. E que bom. Então, eu até falei, né? Você falou do Instagram. Eu falei assim, pessoas de verdade precisam estar no digital. Precisam ter essa coragem. Então, é totalmente uma vulnerabilidade minha aqui que eu estou falando com você. Então, eu decidi ir para esse mundo do digital. Para quê? Para eu deixar de ser egoísta. Como o meu mentor falou. Não que eu seja, mas... Sim, né? sim. Para que outras pessoas pudessem ver que uma moleca de uma cidade do interior, que tinha uma calça jeans para ir para a escola. Uma calça jeans para ir o ano inteiro para a escola. Você recebia doações? Eu amava Eu também. quando chegava uma sacola de doação. Eu falava assim, meu Deus, look novo. Exato. Que não era look, né? Sim, sim. Então, assim, é possível, sabe, Amanda? Independente de qualquer coisa. Sim. E o digital hoje é uma bênção. E você consegue, o que ele falou, alcançar centenas de milhões de pessoas. Sim. Que talvez, você pode me corrigir se eu estiver errada, né? Mas creio eu, que você não vai conseguir alcançar aqui fisicamente. Não dá. É impossível. E você tem hoje algum tipo de treinamento, enfim, no digital já, ou você está construindo isso? Então, olha que interessante. Devido à demanda das pessoas me procurarem pelo Stories, sempre me procuravam. Lívia, eu quero viver isso, mas eu não tenho essa condição de acessar esse ticket, né? Sim. No individual. Eu comecei a perceber essa demanda e comecei a montar pequenas turmas de mulheres no off, ali no bastidor. Aí eu juntava uma turma e falava, ok, vou cuidar dessas mulheres. Aí cuida de outra turma e eu faço isso já há uns 3 anos. Ai, que legal! E agora que o meu método, meu programa de modulação mental, que está disponível para as pessoas agora acessarem. O que antes... De forma online. Isso, que de forma online. Sim, aí qualquer pessoa consegue acessar, enfim, do Iapoca Shiuri. Sim, é verdade. Consegue. E eu acho que, assim, a população, ela tá se voltando mais para novas possibilidades. Enfim, vou tentar entender melhor meu corpo, minha mente, como eu funciono. Eu acho que estou vendo um pequeno movimento de pessoas interessadas em autoconhecimento, em mentalidade, etc. E isso é muito importante, porque é o que você falou. Não é todo mundo que consegue ter o ticket presencial e tá tudo bem. Se a pessoa ainda não pode, né? Mas por que não também mostrar a transformação para as outras pessoas através do seu programa online? Sim. E eu amei, né? Eu já te falei 10 vezes que eu estou amando o seu Instagram. Olha lá, ela tá ali atrás, assim, ó, só me olhando. E
O que você pensa agora, Lívia, não sei, de próximos passos? Você tem um objetivo maior por trás disso tudo? Tenho. Tem. Hoje eu percebi que realmente eu preciso estar de maneira ativa no digital, porque o meu dom, a minha paixão é literalmente transformar vidas, sabe? E se eu não estiver no digital, eu não vou acessar esse número expressivo que eu penso. Hoje, no off, já foram mais de 2.000 e poucas pessoas. Que é um número super relevante. Em palestras, em treinamentos de empresa, tal. Então, hoje, no online, eu tenho um número ainda mais expressivo. Porque meu time que colocou assim, falou assim, é esse número. Eu falei assim, tá legal, eu não... Tudo bem. Tá tudo bem. E tenham pessoas assim, sabe? Sim. Tenham pessoas que, às vezes, acreditam mais em você do que você mesmo. Sim. E eu, no digital hoje, mesmo já tendo esse posicionamento no Stories, no feed, eu ainda estou engatinhando. Uhum. Eu ainda estou, de maneira mais estratégica, mostrando o que realmente eu faço. Então, hoje, o meu objetivo ele é bem ousado. Porque aquela menina de 12 anos, Sim. ela era ousada. Sim. Então, a mulher de hoje tem que ser mais ousada ainda. Então, se eu já conseguir acessar mais de 2.000 pessoas, e por que não 50.000? Sim. Sabe? Digital, o que é 50.000? Exato. O que é 50.000? Eu sempre falo, as pessoas, todo mundo que passa comigo acaba se tornando mentora ou vira palestrante ou faz alguma coisa porque a gente extrai algo da história da pessoa e ela acaba entendendo que ela também pode ajudar outras pessoas. E eu creio que o digital tem isso. Poder ajudar outras pessoas que estão ali, às vezes, lavando uma louça, ou dormindo, ou deitada ali, escutando o podcast antes de dormir. E nessas pequenas chaves, assim, ela vai se abrindo para uma nova realidade ali, uma opção, Sim. sabe? Que não teve. E eu confesso que eu tô bem ousada, bem animada. Não, eu tenho, assim, novamente, parabéns, assim, eu achei sensacional. Eu tô apaixonada, né? Gente, eu tô apaixonada num post dela. É genial o seu trabalho. Eu acho que, de fato, transforma a vida de muita gente, como já transformou, né? Não é à toa que tem todo esse sucesso. E falando nessas pessoas que você falou, às vezes tá ali lavando uma louça, que é um público que a gente também atinge. Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem, o que você falaria para essas mulheres que estão ali atrás da telinha, que não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo, que às vezes não acreditam nelas mesmas ou não tem ninguém que acredite, né? A gente sabe que existe muito. Sim. O que você deixaria de mensagem, Lívia? Então, algo que salvou a minha vida foi viver por decisão e não por emoção. Decida onde você quer chegar e não pare até chegar lá. E quando você chegar, você vai descobrir que aquilo não era nem isso daqui que você era capaz de alcançar. Vigie os teus pensamentos, vigie de forma, seja impecável com a tua palavra, tenha impecabilidade com as tuas palavras, com aquilo que sai da tua boca, porque o tempo todo você está criando a tua realidade. Então, quando for pensar em reclamar, se queixar alguma coisa, sabe? Decida e não viva por emoção, sabe? Sim. Viver por emoção por muitos anos da minha vida quase me afundou. De verdade, quase me afundou. E hoje, ser uma mulher que vive por decisão me trouxe a lugares que eu nunca imaginei. A Lívia, né? De Volta Redonda, não imaginaria. Não. Sim. Não, de maneira nenhuma. Lívia, e se você quiser também deixar o seu Instagram para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecerem um pouco mais da sua história, fica à vontade, tá? Aberto para você. Tá bom. Meu Instagram é Lívia Balbino Leal. Lívia Balbino já acha. Então, eu vou ficar imensamente feliz de você chegar. Fica à vontade, a porta está aberta. Espere muita verdade, muita liberdade em desagradar, porque eu sempre falo que se eu não tivesse pessoas que foram livres para desagradar e falar aquilo que eu precisava ouvir, Sim.
estaria onde eu estou hoje. Então, entra, chega, que você vai descobrir o que acontece, tá bom? Maravilha, Lívia. Bom, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Já foi tão rápido. Queria te agradecer novamente. Muito, muito obrigada. Eu desejo ainda mais sucesso. Eu mesma quero conhecer um pouco mais do trabalho, porque... Fico honrada. Eu acho que pode transformar, né? Todo mundo está aqui para aprender. Tenho certeza que eu tenho muito para aprender. Desejo mais sucesso. Quero conhecer você mais. Pessoalmente, acho que a gente tem muita coisa em comum que dá para agregar. Obrigada, viu? Sucesso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!